Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a graça de Deus, damos a continuidade agora dos estudos das virtudes. E hoje vamos meditar um pouco sobre uma virtude importantíssima na nossa vida. Ela que é chamada por muitos mestres de vida espiritual, sendo aquela virtude de alicerce. Sem essa virtude, Jesus ele não tem como nos dar as outras virtudes. Qual virtude é essa? A virtude da humildade. A virtude que Nossa Senhora viveu muito claramente. Ela demonstrou em todos os seus atos, na sua obediência, no seu escondimento, no seu silêncio, a virtude da humildade. Então peçamos também à Virgem Santíssima que nos ensine a viver de modo humilde, como o seu Filho Jesus, que se encarnou, que é prova maior e exemplo maior de humildade na encarnação do Verbo. Deus se fez homem, sem deixar de ser Deus, mas ele se fez homem, 100% Deus, 100% homem. Que lindo! E ao olhar essa humildade de Jesus, quando nós meditamos na humildade de Jesus, a graça, ela ilumina a nossa alma para conhecermos cada vez mais essa verdade e a necessidade de praticarmos essa verdade. A virtude da humildade, ela é uma das virtudes sobrenatural. É uma virtude sobrenatural que passa pelo conhecimento, primeiro, que nos dá de nós mesmos. Inclina-nos a reconhecer nosso justo valor e a buscar o aniquilamento e o desprezo. Pela virtude da humildade, temos a consciência do nada que somos e da nossa miséria. Esse conhecimento é necessário para os grandes doutores da igreja. Eles falam que no caminho de perfeição precisa existir dois conhecimentos. O primeiro, conhecimento de Deus. Para quê? Quanto mais eu conheço Deus, mais eu o amo, mais eu me entrego, mais eu o servo, mais eu vou me santificando. Mas também precisa ir acontecendo o crescimento do conhecimento de nós mesmos. E diz os grandes santos, para nos desprezar, para reconhecer que de mim a única coisa que eu posso produzir é o pecado, é a miséria. E é nesse reconhecimento que a graça é derramada em nossa vida. Jesus ele dá a graça aos humildes. Ele é obrigado a resistir aos soberbos. Mas aqueles que se humilham, a humildade é viver a verdade. Santa Teresa vai nos ensinar. A humildade é a verdade. E qual é a verdade do homem? Qual é a minha verdade? Eu sou fraco. Eu sou pecador, eu dependo da graça de Deus. Por isso, eu busco o aniquilamento, o desprezo. Mas aqui é um santo desprezo. Quanto mais eu reconheço as minhas misérias diante de Deus, mais Ele derrama as suas graças. E quanto mais graça de Deus, mais fortalecido eu me torno. Olha que lindo! Eu reconheço diante de Deus o meu nada, porque eu sou nada. Do nada Deus me criou. E se Ele parasse de me sustentar, eu voltaria para o nada. Se Deus parasse de pensar em mim,
naquele ato eu desapareceria. É o seu pensamento, é o seu amor que continua conservando a minha vida. Somente o humilde, somente aqueles que, com a graça da virtude e da humildade, pode reconhecer essa verdade. Eu sou totalmente dependente de Deus. Em tudo eu preciso da graça. Para mim é o lema da minha vida. Está em João 15,5. Sem mim nada podeis fazer. O humilde, ele sabe desta verdade, ele reconhece essa verdade. Sem Jesus, sem a graça de Deus, eu não posso praticar nada de bom. Nenhum ato de fé, nenhum ato sobrenatural eu sou capaz de realizar na minha vida por mim mesmo. Mas com Deus, São Paulo vai nos ensinar, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu posso crescer na prática das virtudes, crescer no amor a Deus, no amor aos irmãos, se eu reconheço que eu sou fraco, que eu dependo da graça de Deus. Continua sobre a humildade. A humildade é aquele que aceita com paciência a provação como meio de expiação e reparação. Somente aquele que tem humildade, que exercita diariamente na prática dessa virtude necessária para nosso crescimento espiritual e para receber outras graças de Deus, ele aceita com paciência. Nós falamos já dessa virtude da paciência, né? Dentro dessas séries de estudo das virtudes. O humilde, ele aceita pacientemente os sofrimentos, as dores, as adversidades, porque são permitidas por Deus, como meio para a sua expiação dos pecados e para a reparação dos seus pecados. O humilde, ele não reclama do céu. Ele não reclama se chove, ele não reclama se não chove, ele não reclama se faz sol, se faz calor ou se faz frio. Ele não reclama se falta o dinheiro, ele não reclama das dificuldades, mas ele aceita tudo como graça que Deus está enviando para o seu próprio bem, para reparar, uma oportunidade para repararmos os nossos pecados. A alma humilde atrai o olhar de Deus. Profundo esta frase. Deus, ele olha para um coração em que ele enxerga a humildade do Filho dele, do Cristo na vida dessa pessoa. Deus escuta a oração do humilde, enquanto que, se ele também ver a soberba em nós, ele é obrigado a resistir e a não dar a sua graça. Por isso a importância de pedirmos sempre, de crescermos nesta prática, na prática da virtude da humildade. O humilde sabe calar. O humilde é aquele que ele só fala quando tiver uma profunda necessidade. O humilde sabe calar no sofrimento, ele não reclama. O humilde sabe calar se ele vê alguém discutindo, ele não entra na discussão. A não ser que aquela discussão peça que ele dê a prova, se é algo contra uma moral da igreja, da doutrina, mas se é algo que dá para passar, o humilde ele se cala. Até mesmo diante da humilhação, diante de um sofrimento, de uma perseguição, a humildade faz-nos calar. Considera o outro superior. Somente E Jesus que pede a respeito disso, está lá em Filipenses capítulo 2, naquela passagem da kenosis, do aniquilamento do Filho de Deus, quando São Paulo fala assim,
considerai os outros superiores a vós. Somente a alma humilde pode olhar para o outro e se considerar menor e considerar o outro superior. O humilde se alegra com o desprezo e com as humilhações. Já é um grau, São Bento vai ensinar os graus. Hoje nós não vamos falar sobre isso, né? Mas existem os graus de humildade. Quando certo crescimento nessa virtude, a pessoa começa a se alegrar quando ela é desprezada, quando ela é humilhada. O humilde coloca toda a sua confiança em Deus, porque desconfia de si mesmo. Peçamos então para Jesus Cristo a humildade dele. Eu costumo fazer isso em todas as ações de graça. Uma das orações que eu faço quando eu recebo, por bondade de Deus, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço assim: Jesus Cristo, tornai-me mais humilde, tornai-me mais mortificado, obediente em conformidade com a tua vontade. Curai a ferida e o vício da soberba existente em mim, Jesus, para que eu cresça cada dia mais na prática dessa virtude tão necessária, que é a virtude da humildade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.